Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Quem tira as nossas dúvidas é a psicóloga clínica doutora Triana Portal. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Triana Portal, psicóloga clínica. Doutora, obrigada por ter vindo, é sempre uma alegria ter você aqui. Obrigada a você, ao pessoal do programa que me convidou, é sempre um prazer estar aqui com vocês também. E hoje a gente fala sobre transtorno obsessivo compulsivo, um tema muito pedido nas nossas redes sociais. Muita gente entra em contato, pede para que fale sobre isso, conta alguma situação que aconteceu para que a especialista do dia então possa dizer se é transtorno obsessivo compulsivo ou não. Existe muito essa dúvida. Isso. Até eu dei um exemplo na abertura do programa. Hoje a gente tão ligado na questão da segurança, por exemplo, não deve ser incomum as pessoas checarem várias vezes ali a questão de uma porta fechada, a porta de casa, a porta do carro. E nos filmes, em situações que retratam o transtorno obsessivo compulsivo, cenas como essa aparecem. Eu quero saber se um fato isolado como esse, então você é muito neurótico ou neurótica, por exemplo, com a questão da segurança, ou nem vou usar essa palavra, vou falar zeloso na questão da segurança. Isso pode ser caracterizado por toque? Depende de como isso acontece na sua vida. Eu, por exemplo, eu costumo sempre checar o carro se realmente eu puxei o freio de mão. No caso, meu carro é no pé, mas muitas vezes eu fecho o carro e eu fico em dúvida se eu realmente pisei no freio. E verifico. Só que eu verifico uma vez e aí eu tenho a certeza de que o freio está acionado, fecho o carro e vou embora tranquila, tá? Agora, a pessoa que tem o transtorno, ela vai verificar, aí ela fecha o carro de novo, aí ela vai verificar de novo, aí ela fecha o carro de novo e entra ali num ciclo que toma muito tempo. Então, como a gente define, né, para a gente definir o transtorno obsessivo compulsivo, que é uma doença da ansiedade, é um transtorno de ansiedade, está dentro dos transtornos de ansiedade, existe a presença de obsessões e compulsões, tá? A gente começou falando assim da expressão das obsessões e compulsões. Então a gente pensa na quantidade, é uma questão quantitativa. Então se isso é um critério diagnóstico, tá? Se toma mais que 1 hora por dia, que você fica envolvido em uma desses rituais, atividades, ou seja de verificação, de limpeza, de contagem, né? Porque o transtorno ele é bastante heterogêneo, então os sintomas eles variam muito, eles podem coexistir, mas eles variam muito. Então se você tem muita intensidade, frequência, se é uma coisa recorrente, repetitiva, aí a gente pode considerar que seja um transtorno, tá? E aí, voltando, né, eu ia caracterizar para a gente entender do que se trata. É um transtorno de ansiedade, existe a presença de obsessões. O que são as obsessões? São pensamentos intrusivos, que eles vêm à nossa mente sem que a gente permita, né? Então vem aquela ideia que causa muita ansiedade e a pessoa precisa de um ritual ou de um ato, que no caso é a compulsão, para amenizar essa ansiedade, esse mal-estar, para aplacar esse desconforto que ela sente com a obsessão. Geralmente esses pensamentos eles são de conteúdo muito negativo. Então é sempre algo ruim, a percepção, a sensação de que algo ruim vai acontecer e a pessoa acaba criando, né? A compulsão vem, como eu disse, uma forma de aliviar esse primeiro incômodo, que foi esse pensamento intrusivo. É legal que você falou até de verificação, limpeza, contagem, né? E como isso pode atrapalhar a vida de uma pessoa. Você pensa, tomar 1 hora do dia? Não, 1 hora é critério diagnóstico, se mais de 1 hora, mas muitas pessoas ficam envolvidas por muitas horas. 1 hora já é bastante, né? Nos rituais de limpeza e contaminação, a gente tem registrado história de pacientes que passam horas num banho, por exemplo, se lavando.
e tem um ritual. Então, por exemplo, derrubou o sabonete, vai pegar um sabonete novo, ou então vai começar tudo de novo. Então, tem que seguir um padrão, é uma coisa bastante rígida, tá? Então, a pessoa pode perder muito mais do que uma hora. Então, quando esses rituais, essas obsessões, essas manias, elas passam a tomar conta da vida da pessoa, a prejudicar o rendimento laboral no trabalho, o rendimento escolar, o rendimento nas relações, tá? Sociais, aí você precisa, que é quando a pessoa busca tratamento. É uma doença que traz sofrimento para a pessoa, porque na maior parte dos casos a pessoa tem crítica, ela tem o insight de que muito daquilo que... Ela está exagerando. Muito daquilo que ocorre, os pensamentos podem ser irracionais, elas percebem que verificar 50 vezes se eu fechei o gás é algo, vamos dizer, irracional, desnecessário. Então a pessoa tem a percepção disso, ela esconde, né? Alguns profissionais falam que é a doença do segredo, porque a pessoa fica envergonhada. Então eu vou evitar, por exemplo, ir numa festa ou ir numa reunião, um lugar que eu precise me expor e que as pessoas percebam esses meus rituais ou essas minhas manias. Então, se eu precisar, algumas pessoas, como eu disse, varia muito, né? Então, algumas pessoas têm que, por exemplo, fechar, abrir e fechar a bolsa diversas vezes. Então, isso chama a atenção de quem não sabe, né? Que a pessoa sofre desse transtorno. A família, por sua vez, quando percebe, num primeiro momento, a pessoa tenta, da maneira que é mais, vamos dizer, comum a gente fazer, mas isso que você está falando não vai acontecer. Não, é só você parar de pensar. Mas não é tão simples assim. A pessoa não é voluntário. Então tá bom, então eu penso que a porta continua aberta, apesar de eu ter fechado 50 vezes, mas a pessoa é uma coisa assim, é como espirrar. Às vezes a gente não consegue, né? É muito involuntário. A família, quando a família entende que aquilo é uma doença, o que a família muitas vezes se acomoda? Então a gente fala que é a acomodação da família. A família entra, vamos dizer, nos rituais, então a família faz tudo para causar menos desconforto, né, para o familiar, para que ele fique menos incomodado, porque, como eu disse, a pessoa sofre com essas manias todas, com essa dificuldade toda que ela tem de execução das tarefas diárias. Mas a família não deve fazer isso, tá? Então, quando a pessoa começa em tratamento, já estou me avançando um pouquinho, mas é importante para a gente não perder o gancho. Quando a família faz de acomodar, de criar situações para, vamos dizer, fomentar a doença, ela está fazendo um desserviço. A família tem que encorajar o enfrentamento, que é isso que a terapia, que é a mais adequada para esses casos, que a terapia comportamental faz. Expõe a pessoa à situação que causa ansiedade. Parece incongruente. Poxa, mas se aquilo causa ansiedade, eu vou causar mais ansiedade para o meu paciente, como é que ele vai sair disso? É uma terapia muito difícil, porque são exercícios muito... tem pacientes que falam que a terapia é mais difícil do que a doença, porque se a pessoa tem, então, por exemplo, a pessoa com um ritual de limpeza, se ela não fizer, ela vai lavar a mão uma vez só, aquilo para ela não é suficiente. Então, se você tentar dissuadi-la, não, se você já lavou a mão, tá tudo certo, vamos embora, agora vamos sair. Ela vai ficar com aquele incômodo, mas ela tem que ir acostumando com aquele incômodo e chegar à conclusão, né, e trabalhando de que aquilo, que ela não está contaminada, que ela prevenção de resposta, exposição e prevenção de resposta. Esse é o termo técnico de como a terapia funciona. Então, a pessoa tem que ser exposta. A família, no caso, quando a gente tem um paciente, é importante que a gente chame a família para fazer essa parte de psicoeducação, da compreensão da doença, e termos aliados dentro da família, as pessoas que acompanham esse paciente, para também trabalhar junto com o terapeuta no sentido de aplacar, tirar esses hábitos, né? Para fazer com que a pessoa brigue
com a doença, né? Tente vencê-la e não se acomodar na situação. Como você falou, a família percebe esses movimentos, muitas vezes. Apesar de que a pessoa pode ter esse transtorno obsessivo compulsivo em momentos, por exemplo, no chuveiro, onde nem todo mundo acompanha, mas vai ver que está demorando. Muito escondido. Né? A família acaba notando de uma forma ou de outra. Você contou pra gente que a família, então, deve ajudar essa pessoa, não fazendo de tudo para que ela não fique ansiosa e não sofra, mas fazendo com que ela enfrente. Por exemplo, pode ajudar. Sempre tem um na família que é mais paciencioso e outro que, isso aí é bobagem, que vai acabar menosprezando uma situação e eu não sei, pode até piorar esse toque, não sei. Alguém da família, por exemplo, se é alguém que está ali há muitos minutos já numa dificuldade para conseguir sair de casa, porque precisa toda hora abrir e fechar a porta, fazer essa checagem, essa conferência, ver o gás, ver se não ficou nenhuma torneira aberta, enfim. Alguém da família pode ir junto com essa pessoa, se desligou o ferro, passou uma roupa, saber se desligou, enfim. Acho que são várias... Dá para alguém da família acompanhar esse familiar que tem o toque e falar assim, olha, nós estamos juntos, então vamos lá. Tá fechado, nós já conferimos, então o gás tá fechado. Agora vamos fechar a porta? Olha, tá fechado, então vamos tranquilo que tá tudo bem. Isso reduz o peso do transtorno para a pessoa que tem o problema ou na cabeça da pessoa ainda fica rodando? É difícil. A pessoa provavelmente continua aquela coisa ali borbulhando, reverberando. O que o familiar não pode é fazer pela pessoa. Se a pessoa ela sente que ela não fechou direito a porta, por exemplo, que ela precisa verificar, se o familiar diz, não, eu vou ficar responsável por isso. Não adianta para quem eu vou lá e eu vou fechar, olha, eu já assegurei que está fechado, não foi você, tá? Não, aí você tirou a possibilidade dele enfrentar essa situação. Então, acompanhar é não menosprezar a doença, não dizer assim, isso é bobagem, nada vai acontecer, porque muitas vezes o conteúdo, né, a obsessão, ela tem um conteúdo irracional, tá? Que a gente não está menosprezando o transtorno, nada disso, tá, gente? É só para explicar mesmo. A própria paciente tem noção de que aquilo é irracional. Por exemplo, eu estou criando aqui, mas é bastante irracional. Eu imagino que eu olho para alguém e imagino aquela pessoa acidentada ou que eu posso fazer alguma coisa muito ruim para aquela pessoa. Então eu vou dar 3 pulinhos, uma forma de tirar aquela imagem mental que veio, né, intrusiva. Tá? Então eu vou dar 3 pulinhos, a pessoa cria um ritual para amenizar aquilo. Só que ela consegue baixar essa ansiedade, muito transitório. Então baixou essa ansiedade, volta de novo naquele pensamento. Tá? A mesma pessoa, com outra pessoa. Então não vai adiantar o familiar dizer assim, uma bobagem, isso é impossível, e outra, isso que você está fazendo não tem relação nenhuma. Né? Não adianta você falar isso. Né? Porque isso daí é só desrespeitar realmente a doença. O que a pessoa pode fazer é tentar fazer com que a pessoa enfrente. Olha, vamos em frente. Você não precisa dar os 3 pulinhos. Vê essa imagem na sua cabeça, isso não vai acontecer. Né? Confie em mim, eu vou caminhar com você, isso não vai acontecer. E a pessoa vai ver que aquilo não vai acontecer mesmo. Né? Vai sofrer de ter que enfrentar aquilo, enfrentar aquela obsessão, ou de evitar a compulsão. Então, no caso, por exemplo, dos rituais de organização, simetria. Então, o quadro está torto, a pessoa tem que ir lá. Se tiver, eu estou aqui, suponhamos que eu sofra desse transtorno, tem um quadro ali torto, eu vou estar conversando com você, incomodada que eu preciso ir lá. Você vai dizer, não vai, eu gosto que fique daquele jeito. Ou então, eu vou lá consertar, daqui a pouco o familiar que quer ajudar, ele não vai fazer esforço para que tudo fique certinho, as almofadas todas certinhas do sofá. Vai ter vida normal. O que a gente fala para a família é ter uma vida normal. Não é a família que tem que se encaixar a doença que tem que se moldar aos moldes de boa convivência para que a pessoa possa transitar no mundo e não se feche, né? Porque o que acontece quando a doença é uma doença progressiva, ela é crônica, ela é progressiva, então assim, não tem a ilusão de que vai melhorar,
uma fase, vai passar, porque a gente está passando por um momento de muito estresse e depois isso vai embora. Não vai, tá? Existem flutuações, né? Mudanças até na apresentação da doença, então, ora pode ser verificação, ora pode ser um ritual de limpeza, mas sempre progressivo. Então, o tratamento é importantíssimo, não espere que isso vá sumir, que vai desaparecer sozinho. Tá? Você sabe que eu não tinha imaginado nessa manifestação do transtorno obsessivo compulsivo só com pensamentos. Sim. Porque quando é uma verificação, mesmo a questão da limpeza, é algo que você pode ver, né? Mas do pensamento, não. E o pensamento pode ser o que a pessoa quiser, né? Eu acho que é interessante quando a gente fala de transtorno de toque, porque tem pessoas que pensam, né, conhecem o toque de ordem e simetria. Ah, eu tenho toque, eu gosto de tudo arrumadinho. O outro, eu tenho mania de limpeza, eu tenho toque. Ah, eu tenho tique. Então, assim, mistura tudo dentro de uma doença só. Não é. Não, realmente faz parte, às vezes a gente pensa que é uma só. Então, os acumuladores, que é interessante a gente falar, tem até série de TV que aborda isso, né? As pessoas que têm essa coisa do colecionismo, de não conseguir se desfazer, de precisar juntar muitas coisas, também faz parte. Então, ela pode se apresentar, e não só o acumulador, não é só a pessoa que tem a mania de limpeza, não é só a pessoa que tem a mania de contagem. Então, ela se apresenta de muitas formas. Por isso que, quando a gente vai falar, é muita coisa. Fala, nossa, mas agora é pensamento, é vocal. Então, por exemplo, o ritual pode ser vocal. Ele pode ser mental. Então, assim, para eu aplacar, amenizar esse desconforto que eu estou sentindo da obsessão, eu vou contar até 50. Eu vou ficar contando na minha cabeça. Então, você não percebe que eu estou contando. Pode ser vocal, eu preciso emitir sons, preciso falar 3 vezes uma palavra que eu criei que seria como uma palavra de sorte. Então eu preciso falar 3 vezes alegria, alegria. Ou bater palma. Esse eu conheço, eu já tive um paciente que tinha esse, né, ele precisava bater. E se ele não batesse, a mão fizesse assim, assim, ele precisava continuar. Então ele ficava batendo palma muitas vezes para executar da forma correta como ele tinha planejado esse ritual, tá? Então realmente tem muita forma de apresentação, mas como você disse, não imaginava o mental, mas tem sim. Então muitas vezes a coisa acontece na cabeça da pessoa, não tem uma apresentação mais assim, que a pessoa consiga ver, mais né? Concreta, mas o sofrimento é sempre igual e o tempo que se gasta também. Tem pessoas, por exemplo, que vão para essa coisa da religiosidade. Então, eu preciso rezar tantas vezes. E aí também, daí a gente fala que vai acometendo, né? Vai comprometendo a vida da pessoa no sentido de que toma todo o tempo e a pessoa não consegue fazer outras coisas. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, doutora, tem formas que já são consideradas mais graves e menos graves? Não é assim que fala sobre o toque? Como que você, para cada pessoa é diferente, como é isso? Porque eu imaginava que essa questão, quando você consegue ver, fica mais fácil de você ter um controle, né? Você conseguiria, não sei, eu falo, não, tá fechado, eu tô pensando assim, mas tá fechado. Não sei se existe esse movimento em quem tem o transtorno, mas do pensamento foge muito daquilo que você controla, né? Queria entender, é mais grave quando atinge essa questão do pensamento, que a manifestação não é mais concreta? Não necessariamente. O que varia, assim, toda doença psiquiátrica, a gente fala de intensidade. Algumas pessoas têm um insight muito bom, têm uma crítica muito boa, e elas ficam mais dispostas ao tratamento, mais abertas ao tratamento. O fato dela entender muitas vezes que aquilo é irracional e que ela precisa
trabalhar aquilo, facilita. Algumas pessoas têm a crítica mais pobre, ela não percebe que ela está limpando demais a casa além da conta, que ela acredita de fato que certas situações vão causar dano a ela. E a forma mais grave é quando não tem crítica, a crítica é ausente e em alguns casos pegar uma psicose. Então, essas são a forma mais grave, onde não existe nenhuma crítica, então a pessoa realmente acredita que ela pode se contaminar ou que algo de muito ruim vai acontecer com ela. Então, assim, é uma intensidade mais grave e de mais difícil manejo clínico. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Triana Portal. Ela é psicóloga clínica. Participe através das nossas redes sociais, lá no facebook.com/Denise Luque e o facebook.com/Consulta ao Doutor. Fique à vontade para participar. Doutora, aproveitar e falar um pouquinho. A gente falou da limpeza, né? Hoje, muita gente, por exemplo, não gosta que entre em casa com sapatos, já tem até o local apropriado para deixar os sapatos, né? Na porta de casa ali, ou num corredor, num hall, enfim. Muita gente tem a tal mania de limpeza, não necessariamente tem um transtorno obsessivo compulsivo. Usar um banheiro público pode ser um problema. Como é isso? Como é que diferencia o que em atitudes, tá? Queria que você desse 2 exemplos assim, do que é um problema, então do que é o transtorno obsessivo compulsivo nessa questão da limpeza, por exemplo, ao usar um banheiro público. Não teve jeito, você precisou ir ao banheiro, e como é que age uma pessoa que tem o TOC e a pessoa que não gosta de usar o banheiro público, mas na verdade ela não tem transtorno? Sim, olha, você estava falando aqui, eu estava pensando em várias coisas que, assim, hoje em dia a gente tem muita preocupação com limpeza, com organização, né? Então, se eu imaginar que seja 20 anos atrás, não preciso nem ir lá na minha infância, a gente não tinha álcool gel dentro da bolsa, lencinho umedecido, a gente carrega todo um arsenal para se proteger, né? Os banheiros são mais equipados. Antigamente não era todo lugar que tinha lá o sabãozinho bonitinho de espuma que a gente vê. Às vezes tem até um alquinho nos banheiros públicos, né? Alguns não, mas muitos têm. É muito frequente a gente ver. Então, assim, vamos dizer, a sociedade, né, o nosso ambiente até estimula isso, de certa forma. Hoje a gente tem uma profissão muito bacana até que a gente vê crescendo, que são as organizadoras de armários, por exemplo. Aí a gente mas eu volto no que você me perguntou. Então a pessoa contrata um profissional para deixar tudo alinhadinho, bonitinho, os seus sapatos todos assim. Assim, quem não quer? É gostoso de ver um armário com toda a comida agrupada, setorizada. Isso é muito legal. Desde que isso, assim, seja de uma forma para facilitar o dia a dia da pessoa. Não para te prender. Não para te prender, para te aprisionar. Muito bem. Então, eu ter uma casa arrumada, limpinha, eu criar um hábito de tirar os sapatos, porque realmente a gente traz muita contaminação da rua, ou porque eu tenho um tapete lindo branco ou claro que pode sujar, né? Então, assim, eu criar esse costume, que seja um costume. Ok, mas você vem na minha casa, fala, Denise, você poderia... Não, desculpa, mas eu não me sinto à vontade, prefiro ficar com o meu sapato. Ok, então tá bom, lógico, a gente tem que respeitar o outro. Então isso tem que ser de uma forma tranquila, natural. Então aí eu, como anfitriã, uma pessoa que não sofre do transtorno, eu não vou ficar preocupada que você está caminhando pela minha casa com o sapato, né? Ou usar uma situação prática também, usar o banheiro público. Então eu usei, senti lá um certo desconforto, estava meio sujinho realmente, estava com um odor não muito bom, mas eu precisei usei, lavei a mão ali, peguei o meu álcool gel e fui embora. A hora que eu fechei a porta, eu esqueci, continuei a minha vida. A pessoa que sofre do transtorno, ela vai, se ela realmente, primeiro que ela vai evitar usar, ela não vai nem tocar na porta do banheiro público.
Né? Às vezes eu já vi pessoas que já pegam um papel até para poder empurrar a porta. Né? Então, assim, a pessoa vai evitar. Se ela não tiver a saída e usar, ela vai depois querer, assim, de forma muito ansiosa e compulsiva, querer voltar para casa para se lavar inteiro. Né, ou para tirar aquela roupa, andou no ônibus, tirar tudo aquilo. Então, a diferença, né, é a intensidade, né, o quanto isso incomoda. Então, assim, hábitos de limpeza, uns têm mais que outros. E às vezes é cultural, que eu falei, a gente pega. Então, há uma mãe que é super organizada, passou aquilo para a filha, mas pode ser uma coisa de organização, né, de assim, uma coisa legal, de facilitar, mas pode ser uma expressão da doença quando ela incomoda demais, tira o foco das outras coisas, quando aquilo fica muito presente na vida, né? E fica irracional, porque a lavagem das mãos, por exemplo, que é uma coisa que ilustra muito a doença, a gente vê nos filmes, né, nos documentários, quando fala de toque, então é sempre aquela pessoa lá lavando os braços, lavando a mão. Chega um ponto, né, que pode agredir a pele. Né? E aí a pessoa vai ficar realmente exposta a uma infecção, a uma doença de pele, porque pela forma como agride, né, de tanto, ou passa produto muito abrasivo, né, álcool e outras coisas para tentar se descontaminar. Então aí a gente percebe que não é algo racional. Né? Eu senti que peguei um ônibus, senti que, né, sentei num lugar sujo, passei o dia na rua, você tirar toda aquela roupa e pôr na lavanderia e tomar um belo banho, isso é saudável. Né? Mas aí, depois que você tomou seu banho, você se vestiu e ficou... Sem utilizar produtos que não são para o corpo também, a gente estava comentando, tem gente que usa até produtos de limpeza para o banho. Né? Ao chegar em casa, por exemplo, alguém que conferiu 70 vezes a fechadura ali, a porta, e aí ela conferiu de novo, mas uma hora ela precisou ir embora, então ela conferiu e foi embora. Depois de 70 vezes, mais. Ao voltar e constatar que de fato estava fechado, então ela vai ter que pegar a chave, isso não ajuda em nada essa pessoa? Não tranquiliza para uma próxima vez? Não é dessa forma, né? Não é dessa forma, mas é assim que a terapia tenta trabalhar, né? Então, quando a gente fala em tratamento, né, existe a terapia e a medicação. A medicação, ela vai controlar a ansiedade, ela vai atenuar o desconforto que essas opções causam, então deixa a pessoa um pouco mais tranquila, né? Trabalha a química cerebral que está alterada no transtorno, tá? Então não é uma coisa somente puramente psicológica, existe um desequilíbrio químico. Então a medicação vai ajudar e a terapia a pessoa tentar trabalhar com essa questão da irracionalidade, de que não, está trancado, eu já verifiquei 2 vezes, eu vou tentar seguir a minha vida e não ficar no ciclo. Que o exercício, então. É um exercício. Então a terapia vai trabalhar isso, a medicação ajuda a equilibrar a química cerebral e é uma coisa a longo prazo. Tá? Então a pessoa não pode, e a medicação é interessante a gente falar também, porque são usados antidepressivos e às vezes antipsicóticos. Mas no toque, a medicação ela leva mais tempo para fazer efeito. A gente sempre fala aqui, quando a gente falou de outros transtornos, gente, olha, não espere que você vai começar a tomar medicação hoje, que amanhã você está bem. Nem na semana que vem, nem na outra semana. A partir do primeiro mês, né, 15 dias, um mês leva para a medicação acumular no teu corpo e fazer trazer a melhora. No caso do toque, leva mais tempo. A gente pensa em 3 a 6 meses para realmente a gente ver alguma melhora, tá? E as doses são mais altas também. É mesmo? Sim.
Então você precisa de um acompanhamento do psicólogo e do psiquiatra, Sim, muitas vezes? Sim. Todas as vezes ou muitas vezes mesmo? É essencial. Eu diria assim que... porque um trabalho ajuda o outro. Tá? Eu acredito que a medicação sozinha, ela não vai trabalhar essa questão comportamental. Então, se a pessoa não fizer esse exercício, não fizer ela, então a terapia talvez tenha, é que eu não posso falar que a medicação não tem importância, mas a terapia que vai trabalhar essa coisa, o dia a dia, tá? Mas a medicação, ela ajuda nesse exercício, na terapia, tá? E a medicação sozinha, ela vai assim atenuar um pouquinho a ansiedade, mas vai continuar todo aquele esquema. De repente a pessoa pode sair de um comportamento e ir para outro. Com a terapia isso acontece mesmo. Como eu disse, a doença ela flutua, ela é crônica, mas a terapia é importantíssima nesses casos. Na questão da terapia, o que você recomenda? Uma vez por semana é suficiente ou, nesse caso, é algo que se repete várias vezes por dia, todos os dias da semana? Às vezes precisa fazer mais do que uma vez por semana de terapia? Não, normalmente, né, a terapia acontece uma vez por semana, tá? Alguns casos, quando a gente percebe que a coisa está caminhando para uma psicose, é um caso muito grave, né, aí outras medidas são pensadas, né, mas normalmente uma vez por semana. E o apoio da família, como eu disse, né, a pessoa primeiro ela tem que ser muito bem orientada, porque não adianta você chegar com o paciente e falar, olha, agora a gente vai começar a terapia, você vai fazer esse exercício, mas ele não entender toda a base da doença. Então, assim, uma psicoeducação de base, né, entender bem o que se passa com ele, entender qual que é a estratégia do tratamento, né? Então a pessoa tem que ter noção do que está acontecendo consigo, até para fazer algum sentido, porque é difícil, né? Então o paciente vai falar, nossa, mas essa terapia ela não está surtindo efeito, que não é rápido, né? E ela está me causando mais sofrimento do que a própria doença. Então precisa entender bem, né, que você tem um caminho a trilhar e sempre não há cura. Então não adianta não tem cura, não adianta a gente falar, olha, você vai tomar tanto tempo de medicação, você vai fazer tanto tempo de terapia, aí há uma remissão de todos esses sintomas e você vai seguir sua vida. Não, tá? O que a gente tem que seguir. E daí a pessoa vai falar, então não tem cura, então para que eu vou tratar? Vou ficar assim mesmo. Não, porque a doença ela progride, ela vai ficar pior. Tá. A doença evoluindo, qual que é a representação mais grave, então, dela? Você falou até de psicose, o nome assusta. Sim. A psicose é assim, quando ela já... A gente falou que o paciente ele tem insight, que ele tem crítica, ele sabe que ele precisa mudar aquilo, sabe que aquilo está atrapalhando a vida, que aquilo traz sofrimento. Ele sabe que apesar dele pensar que algo muito ruim pode acontecer se ele não tiver um determinado comportamento, que esse algo ruim não acontece por conta disso? Sim, sim. Ele só não consegue se controlar, é uma coisa que invade a mente, mas ele entende. Né? A pessoa que já perdeu a crítica, que já está psicótica, ela já não percebe mais aquilo como irreal. Então, ela realmente, se ela imagina que se eu olhar para alguém na rua eu posso engravidar, ela pode imaginar que ela está grávida, ou que o ladrão vai entrar na sua casa, se você não verificar 50 vezes e não bater palma. Enfim, dependendo de como expressa, mas a pessoa já perde essa razão. Aí, assim... porque no primeiro caso, onde existe crítica, existe a vergonha, existe uma certa culpa, existe a crítica de que, assim, eu não consigo controlar, mas eu sei que isso não está certo, né, que não é assim que as coisas funcionam. No caso psicótico, já não. Tá? Felizmente, são poucos, tá? Até mesmo a incidência do toque, a gente ouve falar muito, né? A gente ficou mais conhecido, a mídia fala bastante hoje em dia. Eu acho muito bom, porque isso é uma forma das pessoas entenderem, porque às vezes a pessoa sofre do transtorno e ela não sabe que aquilo é uma doença e que tem tratamento, porque com tratamento se vive bem, né? Então, artistas, né, como Roberto Carlos, Luciana Vendramini, outras
outras pessoas, filmes que retratam. Tem um que é o Melhor Impossível, que é de Jack Nicholson, que fez muito sucesso. Ele retrata muito bem a doença de uma forma muito leve, mas bastante esclarecedora. Então, a doença, ela é bastante falada hoje, até mesmo nos acumuladores, né, nas séries, mas não é uma doença de tanta expressão quanto a depressão, por exemplo, que acomete 20% da população. Aí a gente vai falar de 2,5%. Tá? Então já é assim, não é tanta, felizmente não é uma doença que tão comum. Apesar das pessoas falarem, eu tenho toque, fulana tem toque, na verdade ninguém tem diagnóstico de nada. Não é. Fala-se por mania, o jeito da pessoa às vezes, mas não é. Os termos técnicos, eles ficaram um pouco vulgarizados. Então, você é bipolar. A pessoa está de mau humor e está feliz, é bipolar. A gente já falou, não é bem assim, é muito diferente de você ter um transtorno. E toque também, tem gente que acha que é até bonito falar, eu tenho toque, minha casa é toda organizada, eu tenho toque. Não, gente, não é um transtorno, não é bacana ter toque. É legal você ser organizado, você ser limpinho, você ser, mas não usar um transtorno, ter controle, porque assim, muita gente pensar, né, o que é o exercício dessa doença? Qual é a base? A ansiedade e controle. A pessoa tem que ter o controle sobre tudo, e ela não tem controle sobre nada no final, né? O fato da pessoa, você falou que é um transtorno de ansiedade, né? Você falou que oscila. Você pode ter momentos em que a situação fica muito pior e momentos que ela está melhor, ou não é dessa forma. Então num momento melhor, você só meio que controla uma situação, mas a situação sempre pode piorar. Cada vez que você tem um momento de estresse, só piora. Os estressores, eles podem, assim, piorar a manifestação da doença, sim. Acho que como em todas as doenças psiquiátricas também, né? Então, se você está passando por um momento de vida mais difícil, é possível que esses sintomas, que eles aumentem. Cresçam, né? Tá? Nessa questão, a terapia vai ajudar muito até para a pessoa lidar melhor com o estresse, porque todo mundo hoje está envolvido no estresse. É importante a gente falar assim, tem uma base genética, o que causa, né? A gente sempre fala dessa... Legal. Não, o que causa o toque? É um problema familiar? Isso não, tem uma base genética muito forte, né? Uma coisa de herança genética. Então, fala-se hoje, tá? Né, os estudos, que em 65%. Então, de genética. Então, se você vem de uma família que já tem um problema, você tem uma predisposição, você está ali suscetível a desenvolver a doença. Não necessariamente você vai desenvolver, mas você fica mais predisposto. Então, um estressor de vida pode fazer com que a doença apareça, tá? Aí a gente entra já numa outra questão de quando começa a doença, né? Então, essa é uma doença que as mulheres não são a maioria nesse caso, tá? Que é raro. Ela é bastante democrática. Homens e mulheres são acometidos em igual quantidade, né? Mas, assim, em crianças, porque a gente tem toque em crianças se manifesta mais cedo nos meninos, antes dos 10 anos. Aí as meninas um pouquinho mais tarde. Quando a gente fala quando a doença não se manifesta na infância, aí 15 anos para frente, né? Adolescência para meninos e mulheres mais para frente. Você falou das crianças. Mas depois, no geral, equipara. Você falou das crianças. E eu vejo muito, né? Não sei se é porque eu realmente olho para as crianças, mas eu vejo crianças andando em shopping, por exemplo, só no piso que é da cor diferente, ou tem que contar até tal número. Eu quero saber se faz parte, né, até das brincadeiras de criança. Exatamente. Eu quero saber por que a repetição, né? A repetição faz muita parte das brincadeiras. Encontrei um carro modelo tal, então você tem que fazer alguma coisa. Existem até brincadeiras, né? Quero saber se isso pode favorecer uma situação do transtorno ou não tem nada a ver. Se isso for muito intenso,
né? Então a criança já vem aquilo naturalmente das crianças, né? Faz parte das brincadeiras, mas se isso fosse nocivo, né, todas as crianças desenvolveriam toque. Então, por isso que a gente fala, a gente tem que pensar na genética e tem que pensar também dentro do ambiente que a criança vive. Então, se ela já tem a genética predisponente, a família, a mãe, por exemplo, é portadora, né? Então ela já tem vamos dizer, um modelo, uma vivência dentro de casa, né? Aí ela fica mais suscetível, tá? Então nem todas essas brincadeiras, vamos dizer, induzem, né? A gente fala que algumas culturas, né, tem mais, vamos dizer, costumes que levam a comportamentos parecidos, compulsivos, obsessivos, mas mesmo a pessoa estando inserida, se ela não tiver uma genética para isso, ela não vai desenvolver, tá? As crianças, é importante a gente dizer, as crianças elas ficam mais nas compulsões do que nas obsessões. Então as crianças não têm muito essa coisa da obsessão, do pensamento intrusivo. A criança é mais um ato mesmo. Então apagar tantas vezes, limpeza, né? Não pode encostar na terra. Então as crianças ficam mais nas compulsões, né? Uma vez que os pais observarem isso, ou até por já terem essa vivência da questão genética, como é que a gente pode ajudar para o ambiente não favorecer um toque? Dá para fazer isso desde a infância? Então, uma família que pai, mãe, né, esposa e marido que já sabem que carregam isso na genética. Sim. Como é que dá para fazer um ambiente melhor para essa criança? Olha, a primeira coisa, eu não gosto de patologizar tudo. Então, assim, se a pessoa começa a ficar observando demais, olha, eu tenho na família isso, né, parece que cria, né, tem que ser tudo muito natural. Acaba criando até uma ansiedade. Sim, a ansiedade. A gente está falando de uma doença de ansiedade. Se a gente fica criando muito um cenário, evitar isso e aquilo, a gente está ali lidando com uma ansiedade. Tá. Né? Então, percebeu a doença, né? Seja porque um professor falou, alguém de fora, porque às vezes a família não consegue ver, né? Não quer ver, você tem os olhos de familiar, às vezes você não quer enxergar que existe um problema. Percebeu que tem um problema, busca tratamento. Tá, o mais cedo possível. Não fique, como eu disse, é uma doença, ela é crônica, ela é progressiva, então não adianta ficar esperando que vai passar. Não vai passar. Agora, você mesmo falou, as crianças têm esse comportamento, então só ter um pequeno comportamento ali de rituais, seja de limpeza, isso não determina a doença. Se começar a interferir nas relações, na produção escolar, aí sim, aí a gente busca tratamento, mas não ficar também muito patologizando. A ansiedade, nesse caso, né, é interessante, assim, na síndrome do pânico, por exemplo, a pessoa, ela tem um pico muito alto de ansiedade, né, quando ela tem a crise, e depois aquilo desce. Vamos, se a gente chegasse um gráfico aqui agora, né, quando a gente fala de transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa, ela vive um platô de ansiedade. Então, assim, ela convive nesse ciclo, né, da doença e a ansiedade muito presente. No próximo bloco você me explica se numa situação mais avançada, de uma doença mais... até nessa questão da psicose, se a pessoa não vai mais trabalhar, porque ela não pode perder o controle daquilo da casa dela, ela não pode mais sair daquele ambiente que é o mais seguro para ela. No próximo bloco, a doutora Triana Portal explica tudo pra gente. Até já. Nós estamos de volta. A consulta ao doutor hoje fala sobre o transtorno obsessivo compulsivo e tem tanta coisa pra gente falar aqui que a gente vai ajeitando durante os intervalos aqui, porque realmente o transtorno obsessivo compulsivo é muito amplo. A doutora falou aqui durante o intervalo que tem até o espectro do transtorno obsessivo compulsivo. Então, a gente vai abordar essa questão aqui agora no Consulta ao Doutor. Doutora Triana Portal, minha convidada, psicóloga clínica, hoje explica tudo para nós. Doutora, você me contou aqui durante o intervalo que alguns comportamentos que hoje já até tem o nome de uma patologia mesmo, né? Sim.
estão dentro do que se chama de espectro do transtorno obsessivo compulsivo. Que comportamentos são esses? Quem está em casa pode se identificar. Então, para entender um pouquinho melhor, né, é confuso até para o profissional. Então, por exemplo, quando eu fiz faculdade, a gente chamava de neurose obsessiva compulsiva, já tinha outro nome, mudou de nome. Então, conforme os estudos vão se atualizando, né, o nosso manual de descrição das doenças, eles vão formulando outros nomes, né, às vezes uma doença ganha o seu próprio, uma manifestação de uma doença ganha o seu próprio nome, né? Então ela acaba sendo isolada como se fosse uma outra coisa, mas ela faz parte de um espectro, ou seja, assim, de um conjunto de doenças, se eu puder dizer assim, para ficar fácil de explicar para quem não está assistindo. Então, do transtorno obsessivo compulsivo pode coexistir como comorbidade, que é uma doença que cursa junto com o toque, a depressão, que é muito frequente. Acho que na maioria dos casos a depressão ela acaba coexistindo. Outras a gente chama de skin picking, são aquelas pessoas que, por exemplo, ela tem uma protuberância na pele, uma casquinha que seja, ela começa a cutucar e vai se machucar. Ou então ela cria mesmo, né? Assim como se cutuca no rosto, muitas vezes uma espinha. Então começa você ver que aquilo lá é um comportamento ansioso, né? Então ele pode fazer parte, não que quem tem isso tem toque, mas é do espectro do transtorno ansioso, tá? Outra manifestação que é muito rara, assim, é rara, grave e de difícil tratamento é a tricotilomania. Então a pessoa ela arranca o fio do cabelo, muitas vezes come o bulbozinho ou simplesmente quebra, tá? Então a pessoa quando chega para tratamento, muitas vezes já tem uma área já toda sem cabelo, né? Às vezes com os pelos também, né? Quando a doença fica muito grave, né? Pode ser os cílios, toda a parte onde tem pelo a pessoa arranca, tá? O que mais que a gente pode lembrar do espectro? Os tiques mesmo. Então os tiques, a gente fala, bom, o tique, o toque faz... Os tiques, eles estão dentro da síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette, então quando você tem um movimento involuntário, por exemplo, muita gente tem com os olhos, né? Ou então aquele ato de barulhinho com a garganta, ou estralar a língua, então isso aí está dentro da síndrome de Tourette dos tiques, que também a pessoa não controla e ela não faz aquilo que ela acha bonito, aquilo vem de uma forma que a invade e é de muito difícil controle, tá? Tratamento medicamentoso é importante nesses casos também, porque é uma manifestação que acaba, né, trazendo danos para a pessoa, não só esses danos, né, subjetivos e objetivos da vida como um todo, mas para o próprio corpo. Tá? Onicofagia, come unha. Então, muita gente, né, come um pouquinho da unha, mas tem pessoas que chegam a machucar, que vai muito para dentro da pele, né? Então, esses são alguns casos que podem fazer parte do toque, cursar junto com a doença. De qualquer forma, todas essas manifestações têm que ser tratadas, porque se elas fazem parte do espectro, me corrija se eu estiver errada, mas é um pulo para acontecer uma outra manifestação. Sim. Tem uma telespectadora, não vou falar o nome porque ela mandou mensagem particular. Ela diz aqui, doutora, meu filho tem esse transtorno. Hoje saí com ele e depois de algum tempo ele disse que a mão estava inchando, que ele precisava lavar as mãos. E ele lava muito as mãos. Ele não sai de casa sem ver se fechou mesmo a porta. Ele escreve direita e esquerda nas meias, usa álcool gel nas mãos quando termina de usar o teclado do computador, tem crises de ansiedade quando tento corrigir o que ele faz. O que a gente pode falar para essa mãe que está te perguntando? Ela não conta se ele já faz algum tratamento, mas se ela não falou, pode ser que ele não faça. Precisa buscar. Precisa buscar tratamento. Assim, parabenizo a mãe que, assim, muitas vezes passa desapercebido, né? A vida que a gente tem muito corrida, então às vezes a mãe não está ali com um olhar muito crítico e muito presente, né? Então o fato dela perceber, acompanhar e ver que está num nível já que está afetando
ela precisa buscar tratamento. Então, por exemplo, quando ele diz que a mão está inchando, muitos pacientes referem que parece que a mão está melada, né, que a mão está grudando, alguma coisa assim, mesmo tendo acabado de lavar as mãos. Então, o que ela pode fazer? Ela pode caminhar essa criança ao banheiro, lavar a mão, mas lavou uma vez, vamos embora. A ansiedade vai crescer sim, porque você está dentro do ciclo, né? Então, existe a compulsão, a ansiedade e a realização, né, a obsessão, a ansiedade e a compulsão para amenizar a ansiedade. Então, quando ela não deixa ele lavar, então a ansiedade fica ali borbulhando. Mas esse é o treino, isso é a parte da terapia. Mas ela sozinha em casa não vai dar conta, né? Então, isso pode se intensificar, pode piorar. Então, o ideal é procurar tratamento sim. Eu não sei se o filho dela é uma criança ou não, mas vou imaginar que seja uma criança. Com crianças é mais fácil da família chamar a atenção para outra coisa, então ela fala muito, vamos aproveitar, vamos tomar um sorvete. Existe esse mecanismo de tirar o foco desse pensamento ou dessa compulsão? Existe isso? Olha, a criança, né, ela não tem tanto o entendimento subjetivo, então pode ser sofrido o tratamento, mas os pais têm o controle. Então é bom no sentido de que essa criança adere mais ao tratamento se os pais aderirem, se os pais acreditarem, levarem, conduzirem bem o tratamento. Porque muitos pacientes adultos não aderem ao tratamento, porque como eu disse, o tratamento ele não é fácil, não é uma coisa gostosa de fazer, né? É um treino, é um exercício, muita ansiedade envolvida. Então, muitos pacientes eles acabam largando do tratamento, né? Ou então faz um pouquinho, larga, depois quando piora volta, então fica naquela vida que nunca tem muito sentido, né? Mas a criança é mais fácil conduzir o tratamento porque os pais têm o controle. Mas a criança não entende, é difícil você, dependendo da idade, né, algumas maiorzinhas já a gente consegue explicar, mas não tem tanto essa compreensão, né, e essa, muitas vezes, disposição emocional para... Pode ser difícil para quem tem toque aderir a esse tratamento, de ir toda semana à consulta, de fazer a terapia. Pode ser difícil, porque você falou da criança e do adolescente, eu imaginei. A família leva até o psicólogo, né? Então você não tem escolha, né? Você tem que ir, vão te levar até lá. Agora, se é o adulto, naquele dia, um dia que ele está muito ansioso, ele não está bem, ao invés de ele ir, o que ele faz? Não vai. Pode ser mais difícil, até para aderir ao tratamento, ou não? Se ele chegou até lá, ele sabe que é preciso. Olha, dependendo do grau de sofrimento e do que já causou na vida da pessoa, muita gente perde emprego, né? Às vezes um casamento acaba por causa disso. Então, quando o sofrimento é muito grande, a pessoa leva a sério, né? E faz o tratamento. Você recomenda que o marido, a esposa, a família, que mora junto, vá a converse com você? Você chama a família para conversar? Sem dúvida. É importantíssimo, né, a família ter conhecimento, né, entender e colaborar no tratamento. Muito importante, sim. Uma vez que a família está sabendo, a orientação é também de como agir nas situações de crise. O transtorno obsessivo compulsivo, ele pode ter uma crise. Então, de repente, num dia, a pessoa sempre tem um transtorno. E nas manifestações, as mesmas. Mas pode ser um dia que até a família perceba que está muitíssimo exagerado, até para os padrões do toque daquela pessoa. Não existe. Não é como o pânico, por exemplo, que a gente tem um pico. A coisa está sempre ali naquele grau ansioso. Ele pode ser muito ansioso, pode ser... Né, tem gente que tem rituais muito mais estruturados e muito mais longos e muito mais difíceis que outros. Mas é sempre, vamos dizer, mais ou menos no mesmo padrão. E quem tem o toque com a manifestação de limpeza, cuidados para desinfetar e até então a pessoa se limpa muito, né, exagera nisso, pensando que consegue ficar 100% sem bactérias, enfim, a pessoa pode ter a mania de doença? Ela pode achar que qualquer coisa ela já está infectada, contaminada ou não?
Sim, ela tem essa sensação de que pode se contaminar, às vezes é uma doença específica. Então, um outro caso também que é de exemplo que a gente usa, a pessoa, por exemplo, pisou numa cueca ou numa camisinha, vai achar que pegou AIDS, que contraiu, e é uma coisa completamente sem lógica, mas então pode ser uma doença específica, mas é diferente da gente falar de Munchausen, que é uma doença onde a pessoa acha que cria doenças, aí é outra história, né? Mas a coisa da contaminação geralmente é por bactérias ou por alguma doença específica que a pessoa ali teve essa obsessão. Tem uma telespectadora na linha, a gente conversa com a Oneida do Rio Grande do Sul. Oi, Oneida, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Obrigada. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Sim, é o seguinte, eu tenho uma netinha com 7 anos e ela é bem ansiosa, mas ela tira a pele do lado da unha, assim que vira quase sangue, e a pele do lábio, atira com a mão, ela vai puxando a pelezinha do lábio, que a gente tem que estar sempre passando protetor. E a pelezinha do lado da unha, ela fica com a outra unha tirando, assim, que vira, às vezes tem que botar curativo. E a gente está preocupada com isso. Aí nós já marcamos a psicóloga com ela, mas ainda não deu horário. E eu queria ver, eu vi esse programa hoje, o teu, que eu sempre assisto, e resolvi ligar para vocês. Tá joia. Oneida, muito obrigada pela sua pergunta. Um beijo para você, para sua netinha. A doutora vai esclarecer. A netinha da Oneida tem 7 anos, doutora. Fica cutucando a pelinha do lado da unha, tira a pele do lábio. Podem ser manifestações? Pode não ter nada a ver. Sim, é uma manifestação ansiosa. Então a gente não vai arriscar, né? Até porque a gente não está aqui presenciando o caso. Mas o que eu vejo é uma situação de muita ansiedade que acontece em crianças. Algumas crianças ficam cutucando as unhas dos pés também, né, com a própria mão, e arranca, e machuca, e sai sangue. Então, Oneida, o que eu te oriento, assim, primeiro, fala com a pediatra. Os pediatras, eles conseguem dar conta de muita coisa, tá? Então, o pediatra, ele pode avaliar num primeiro momento, né, às vezes até um fitoterápico pode ajudar a acalmar um pouco essa criança e melhorar esses sintomas. Ela tem que inibir, tá? Não deixar que ela faça isso. Então, sempre que você vê que ela está cutucando, vai chamar atenção mesmo, tá? Vai tentar distrair para uma outra atividade, não deixar ela nesse comportamento. A ansiedade está acontecendo ali no momento, então cria outras situações. Então, tá na frente da televisão, que acontece muito, se cutucando, vamos fazer outra coisa? Vamos sair, vamos brincar lá fora, vamos passear, vamos ao mercado. Então, distrai, tira a criança daquele ciclo, naquele momento, tá? Consulta a pediatra, vê se é possível entrar com uma medicação fitoterápica leve. Se a pediatra achar interessante, ela pode encaminhar para um psiquiatra, né, para pensar aí como que está esse nível de ansiedade. E a terapia é importante, porque o terapeuta, ele pode identificar algumas coisas que a família não está percebendo que estão acontecendo no contexto da família ou da escola. Muitas vezes a criança está sofrendo alguma perturbação dentro da escola, ou a família está acontecendo, e que os familiares não estão conseguindo fazer essa leitura. Tá? Então, procure sim, não deixe de procurar a psicóloga, conversa com a pediatra, né? Às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu vou levar uma criança no psiquiatra, então tem um pouco ainda desse receio. Conversa, né? Tenha uma conversa muito franca e expõe todos esses problemas para a pediatra, que ela pode te dar aí um encaminhamento. Joia. Telespectadora Marise Medeiros diz: minha mãe sofre com esse transtorno. Ela toma banho por mais de 1 hora, fica mais de 1 hora debaixo do chuveiro. Se sair e encostar na parede, ela volta para o chuveiro. Tem que tomar banho de novo.
não pode passar debaixo de nenhum local onde pode cair água, até mesmo, pelo que ela diz aqui, difícil andar na calçada, ela prefere andar no meio da rua, porque nas calçadas, às vezes tem um telhado, um toldo, pode cair mesmo água na cabeça das pessoas, e aí ela não suporta isso, prefere andar no meio da rua. E tem muitas outras manias, ela conta aqui. Então aí parece um caso bastante característico de toque. Então aí já precisa realmente intervenção e tratamento. A pessoa tem que sempre pensar, eu já falei isso, vou falar de novo aqui, assim, não é porque a gente diz que é uma doença que não tem cura e é crônica que não se deve tratar. Porque se vive assim, com equilíbrio, né? Sim, e tem mais qualidade de vida, quem está controlado. Sim, vai ter controle dos sintomas, a pessoa pode viver muito bem, tá? Ao passo que se ela não fizer o tratamento, porque ela fica descrente, não vai curar mesmo, então não vou fazer, ela vai viver muito mal e a doença pode piorar. Então tem que procurar tratamento sim, não dá para acostumar, sabe, ficar naquela acomodação, né, na zona de conforto. Tem que brigar, tem que enfrentar o transtorno. Você já falou, mas eu vou retomar aqui, é alguém que está sofrendo também. Sem dúvida, muito. Porque imagina, você acabou de tomar banho. Sim. Aí você volta para o chuveiro porque alguma coisa aconteceu e não foi que algo te sujou para você voltar para o chuveiro. É uma pessoa que sofre. Sim, você imagina que uma vida pode passar assim, né? Porque a pessoa não percebe que a vida está passando. Tem tanta coisa acontecendo, ela prejudica todas as relações, a sua capacidade produtiva, então, e as comorbidades, que a gente falou, a pessoa acaba muitas vezes deprimindo, então, assim, além do toque, ela é uma pessoa deprimida, além do transtorno obsessivo-compulsivo, ela ainda lida com uma doença, uma outra doença de base que acaba sendo a depressão. Elas não podem coexistir. Podem coexistir, então tem que tratar sim. A telespectadora faz uma pergunta aqui, para você, por favor, diferenciar o toque, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, de um transtorno que se chama anancástico. É um transtorno que é obsessivo-compulsivo, pelo que ela escreve aqui, mas tem a ver mais com personalidade. Então, sim, faz parte dos transtornos de personalidade. Eu nem sei se ele ainda tem este nome, tá? Mas são coisas diferentes, tratamentos diferentes. Então a gente não... Como você falou que o espectro pode atingir muita coisa. Não faz parte do espectro. O que pode acontecer assim, a pessoa coexistir, né? Os dois transtornos. Dois transtornos. Aí a gente não vai entrar em cada um, porque senão a gente ficaria a tarde toda, né? Como o tratamento. Mas pode sim. O mais comum de coexistir é a depressão, né? E essas doenças, como eu falei, skin picking, tricotilomania, são doenças ansiosas que são mais comuns, os tiques, né, da síndrome de Tourette. Você falou dos tiques, muita gente tem. Uhum. E a recomendação que popularmente as pessoas dão é para não ligar para esse movimento, porque se você der importância para ele acaba ficando maior. É uma manifestação de ansiedade, seja o que for, seja piscar muito, seja levantar a sobrancelha, seja fazer algum tipo de som, tudo isso é tique e tem a ver com ansiedade. Tem a ver com ansiedade, a maioria das pessoas não trata, né? Então deveria. Então a pessoa fica, às vezes ela nem mais percebe, né? Quem convive ouve o barulhinho da garganta, ou, né, vê que a pessoa está ali piscando bastante, então aquilo incorpora na vida da pessoa e vai viciando também, porque todo ato repetitivo que a gente tem, a gente vicia naquele ato, né? Então é difícil de tirar o tique, mas a medicação ajuda muito, porque às vezes é só um tique isolado, né? Não precisa ter uma manifestação maior, então a pessoa leva a vida tranquilamente com o tique dela, mas se existe tratamento, por que não fazer, né? Aí quando a gente estava falando de desencorajar, de como funciona a terapia, quando a gente vê aquele que ilustra muito bem,
aqueles seriados dos acumuladores, qual que é a intervenção? A gente vê que o psicólogo ele vem, tem aquela casa onde a pessoa já não tem espaço mais para sentar nem para dormir. Eu já conheci pessoalmente, não como paciente, mas uma pessoa que ela tinha uma cama de casal, a cama tinha uma pilha enorme, em volta da cama você já não circulava e tinha uma poltrona que essa pessoa dormia. Então, assim, era um quarto cheio, né? E outras pessoas que, por exemplo, vão pegando os quartos da casa, né? Então, assim, enche um, depois enche um banheiro, ou vamos anular esse banheiro aqui, já tem o outro para usar, né? E aí também a gente, falando das doenças coexistentes, pode vir a compulsão por compras, né? Aquela coisa de comprar o que não precisa, comprar promoção, então eu preciso, não vou jogar porque eu preciso, mas vou comprar porque está na promoção, porque talvez precise. E certa vez você me falou aqui que uma característica dessa patologia é que a pessoa nem abre o embrulho. Sim, Ela simplesmente comprou. Então, quando eu tenho essa intervenção, né, que o profissional vai até a casa da pessoa, né, isso aqui no Brasil não é tão comum, mas é como deve ser feito. Né? Se o profissional não vai fazer isso, vai ser o familiar. Primeiro, o familiar não vai abandonar a pessoa a ficar lá no meio das coisas acumuladas. Ela tem que evitar que chegue num ponto tão grave. Mas quando chega nesse ponto, tem que tirar tudo de dentro da casa mesmo, assim, tem que ir tirando aos poucos. E nesses episódios, quando eles são ilustrados nessa série, a pessoa tira muito pacote fechado, coisa que nunca foi usada. Né, muita sujeira acaba se acumulando. Então aí o acumulador vai lá, mas a pessoa não tem mania de limpeza? O acumulador não necessariamente. Né? Então às vezes os bichos vão andando. Tem gente que acumula lixo, inclusive. Acumula lixo, então assim, embalagem de comida de entrega, delivery, restos de comida. Porque imagine se a pessoa não pode circular, ela não vai conseguir limpar. Né? Então qual que é o tratamento? Né? É o enfrentamento. É difícil você se livrar dessas coisas, do lixo ou das coisas que você acumulou, mas você vai ter que enfrentar. E o tratamento é justamente ir tirando aquilo tudo. Doutora, como sempre, adorei te receber. Eu vou deixar os contatos da doutora aqui. No Facebook você encontra Espaço de Saúde Morumbi. Espaço de Saúde Morumbi, do jeitinho que está escrito na sua tela. E lá no YouTube, você precisa se inscrever no canal da doutora, que é Portal Triana. Então lá no YouTube você escreve Portal Triana, vai encontrar o canal. Se inscreva no canal. Esse movimento de se inscrever significa que você tem interesse naquele conteúdo. E aí toda vez que ela tiver um vídeo, ela coloca no canal, você vai ser notificado. Ativa as notificações lá no sininho, que é para você garantir essa notificação, mas você sempre vai receber aí essas informações, acaba muitas vezes assistindo antes, porque logo você recebe essa notificação, não precisa buscar esse conteúdo, o conteúdo vai até você. Então, Portal Triana lá no YouTube. Doutora, obrigada por ter vindo, é sempre uma alegria receber você aqui, volte sempre, viu? Eu que agradeço, aguardo um novo convite. Já virá, com muito certeza. Bom. Obrigada, viu, doutora? Já está mais que convidada aqui para vir. A cada entrevista surge uma nova pauta que a gente pode falar, né? Então, logo, logo a doutora está aqui de volta para a gente abordar um novo tema. Muito obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.